turma, nós vamos retomar agora o conteúdo partindo dessa sétima questão, que é uma questão interessantíssima, que já trata sobre a equação do primeiro grau, né? Por que uma equação do primeiro grau, professor? Eu já tenho, por exemplo, uma incógnita presente dentro da minha expressão, né? Então, eu já tenho ali, por exemplo, uma igualdade, eu já tenho que entender algumas informações diferentes da expressão numérica, né? Eu já tenho, por exemplo, ali a presença do x, que o x é a nossa incógnita, né? E aí, como de costume, nós vamos ver alguns conhecimentos prévios que vocês precisam saber para resolver esse tipo de questão, para entender com relação a esse conteúdo. Deixa eu só voltar aqui para a tela onde é que ela estava. Eu vou colocar aqui para o lado, porque nós vamos ter um pouco mais de espaço para a resolução, né? Porque é uma questão um pouquinho mais longa e aí com bastante espaço dá para a gente resolver bem melhor. Pronto, assim está ótimo. Então a gente está falando dessa sétima questão que diz o seguinte: resolva as seguintes equações, né? A gente agora já vai voltar também com aquele conhecimento de expressão numérica, né? De regra de sinais, tudo isso vai começar a convergir para dentro da nossa questão. Então, bora lá, né? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma caneta azul, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, turma, o que eu quero que vocês entendam? Vou colocar uns exemplos hipotéticos aqui. Eu tenho, por exemplo, 3 mais 4 mais 2 mais 3. Reparem que eu tenho os números que estão à esquerda da igualdade e os números que estão à direita da igualdade. Se eu quiser transferir os valores da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu preciso sempre alterar os sinais desses valores. Como assim, professor? Como é que eu vou fazer essa alteração? E o que o senhor está falando? Me mostra aí na prática. Se eu quisesse, hipoteticamente, passar esse 2 para esse outro lado aqui da igualdade, eu teria a necessidade de alterar o seu sinal. Mas para qual sinal eu vou fazer, por exemplo, essa alteração? Sempre para a operação inversa, né? Então ficaria, por exemplo, se eu passasse o 2 para o outro lado, ficaria 3 mais 4. O 2 passou para o outro lado, eu vou pegar a propriedade inversa. A propriedade inversa da adição é a subtração. Então, ficaria menos 2 igual a 3. Lembrando que eu vou fazer sempre essas mudanças quando for conveniente. Isso faz com que você não altere os resultados do seu cálculo. Então, professor, agora é conveniente, por exemplo, eu passar o 4 lá para o outro lado, né? Então, eu vou pegar esse 4 que está aqui e eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 3 menos 2 é igual a 3. O 4 ele não estava com o sinal positivo, ele vai passar para cá com o sinal negativo, né? Então, eu tenho que sempre quando eu for passar para o outro lado da igualdade, eu tenho que utilizar a propriedade inversa, né? Se for adição, ele vai passar para o outro lado subtraindo, né? Vai ser a subtração. Se for uma subtração, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar para o outro lado somando. Professor, então toda vez que eu tiver, por exemplo, a necessidade de passar o número para depois da igualdade, ou voltar ele, né, passar para a direita ou para a esquerda, eu sempre tenho que trocar o sinal dele? Sim. E se hipoteticamente eu estivesse presente com uma multiplicação ou uma divisão? Então eu vou colocar aqui um outro exemplo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 dividido por 2 mais 4. Isso aqui são só exemplos, para a gente poder entender a questão. E aí eu vou colocar aqui 2, por exemplo. Esse 3 sobre 2, eles estão o quê? Dividindo. Eu tenho ali uma fração, uma divisão. Se eu quiser passar o 2 para o outro lado, ele está dividindo o 3. Quando ele passar para o outro lado, ele tem que passar com a propriedade inversa. E qual é mesmo a propriedade inversa da divisão? É a multiplicação. Então, se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Ficaria como? Reescrevendo. 3 mais 4 é igual a 2. Não estava dividindo, agora vai ficar multiplicado por 2.
Vocês entenderam? Ah, professor, mas se eu quiser passar o 2 para lá para o outro lado, ele vai passar então dividindo. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês entendam com relação a isso aí, né? Ah, faça um exemplo então para a gente aí, se ele estivesse, por exemplo, multiplicando, né? Então eu tenho, por exemplo, 3 mais 7 que multiplica 4 igual a 5. Então, ele está multiplicando, se eu quiser, se fosse conveniente, eu passar o 4 para o outro lado, ficaria 3 mais 7 é igual a 5, dividido isso aqui por 4. Então, quando ele passa para o outro lado, ele sempre passa com uma propriedade inversa. Essa é uma informação que vocês precisam saber quando a gente estiver tratando sobre a equação do primeiro grau. Mas agora vocês devem estar se perguntando, por que necessariamente, professor, eu preciso saber dessa informação para eu resolver esse tipo de questão? Porque quando a gente trata sobre incógnitas, e eu relembro para vocês esse conceito de incógnitas, são aquelas letras, né, que é o que eu quero encontrar, é o que eu quero descobrir, eu preciso isolar a minha incógnita. E como é que eu faço isso? Deixando ela sozinha de um lado da igualdade, para eu poder revelar qual é o valor da incógnita. Vamos ver isso na prática? Vamos ver aplicando os conhecimentos que nós já temos nessa questão, que vai ficar tudo muito mais fácil. Deixa eu pegar uma borracha aqui e apagar essas informações que estão aqui, né? Para a gente trabalhar exatamente na nossa questão. Deixa eu ver aqui, apagando tudo e ok. Certo, vou usar o verde aqui agora, por conveniência. Então, eu tenho, por exemplo, a expressão que está ali em cima, né? Aqui na sétima questão. Eu vou reescrevê-la aqui, né? É 4 mais, abre o colchete, x, ó, o x aqui é incógnita, né? Menos, abre parênteses, 2 mais 1 ao quadrado. Aí vai ter aqui mais 1, fecha o colchete, é igual a 6 menos x, abre parênteses, 1 menos 2 ao quadrado. Aí você olha para esse tipo de questão de, meu Deus, professor, que questão extensa, como é que eu vou fazer isso aí? Se você ainda não viu a aula que trata sobre expressão numérica e potências, eu recomendo que você assista essa aula para poder você resolver esses conteúdos aqui de função do primeiro grau, né? Então tem a aula já publicada com relação à expressão numérica, tem a aula sobre potência, tem a aula que fala sobre regra de sinais, e tudo isso você vai precisar para utilizar nesse tipo de questão aqui. Então, bom, turma, sabendo disso, como nós vimos nas aulas anteriores, eu posso e eu devo, na verdade, resolver tudo que está entre parênteses, respeitando as minhas ideias de prioridade, de potências ou raízes, multiplicação, divisão e entre outros. Então, vamos resolver principalmente por elas, né? Então, eu vou colocar aqui primeiro, eu vou ter que resolver quem está entre parênteses, então não vou mexer em nada aqui. Vai ficar, por exemplo, 4 mais, aí eu vou abrir aqui os colchetes, vai ficar x menos, aí eu vou resolver aqui quem entrar entre parênteses, né? 2 mais 1 é igual a 3, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, abre parênteses, 3 elevado ao quadrado, mais 1, fecha aqui as chaves, igual a tudo isso, a 6 menos o x, que é a nossa incógnita, e eu vou resolver agora também quem está aqui, ó, entre parênteses. Já resolvi esse aqui, eu vou resolver quem está no outro. Lembrando, porque o parênteses tem prioridade de a gente resolver. 1 menos 2 é a mesma coisa que menos 1. Então, aqui vai ficar, abre parênteses, menos 1 ao quadrado. A gente já viu isso aqui também, como resolver na aula de potência, né? Então, eu vou agora remover os itens que estão ali em cima, né? Vai ficar 4 mais, aí eu vou abrir aqui os colchetes, x menos 3 ao quadrado, lembrem-se, é a mesma coisa que 3 vezes 3, o sinal de menos não entra, vai ficar menos 9. Por que menos 9 mesmo, professor? Porque 3 positivo vezes 3 positivo é igual a 9. O menos estava lá de fora, ele não entra nessa potência. Mais 1, vou fechar aqui, igual a 6 menos o x
Menos 1 ao quadrado, olha, reparem que agora o 1, ele tá dentro, o menos está dentro do parênteses, né? Então, eu vou dizer que é menos 1 vezes menos 1, que é a mesma coisa que 1 positivo, né? Então, isso aqui vai ficar mais 1. Resolvi agora as minhas potências e resolvi as minhas raízes, né? Eu poderia até tirar logo daqui dos colchetes, se eu quisesse. Então, bora lá. Vai ficar aqui, ó, 4 mais... Eu vou deixar o x aqui do lado de fora e eu vou pegar menos 9 mais 1. Lembre-se, o 9 é maior, o sinal dele prevalece. Menos 9 menos 1 é igual a 8. É igual. Aqui eu vou fazer uma jogadazinha rápida, né? Eu tenho, por exemplo, 1... Aqui está multiplicando, né? Se não me falha a memória, aqui está multiplicando. Deixa eu ver aqui. Isso. O x está multiplicando aqui, ó. Aqui o x está multiplicando. Esqueci de colocar aqui. O x está multiplicando. E aqui o x está multiplicando. Consequentemente, aqui o x também está multiplicando, né? Então, é só colocar aqui uma... Aqui vai ficar x, que é um menos 1. Menos x vezes 1 é igual a x, né? Então, vai ficar aqui 6 menos x. Reparem agora que eu tenho, por exemplo, algumas incógnitas de um lado da igualdade da direita e algumas incógnitas do lado esquerdo da igualdade. Eu vou agora transformar e eu vou deixar de um lado apenas as incógnitas e do outro lado eu vou deixar apenas os números que eu já sei os valores. Então eu vou passar, por exemplo, deixa eu colocar em vermelho para ficar aqui mais claro, eu vou passar para este lado da igualdade aqui, ó, eu vou passar o menos x para lá. Quando ele passar por menos x, ele vai ficar com o sinal trocado. E aqui, ó, quem não tem incógnita, eu vou passar para o outro lado, que vai ser o menos 8. E eu vou passar também o 4 para o outro lado, para ficar todo mundo que tem incógnita de um lado e todo mundo que tem incógnita vai ficar do outro, né? Então, como é que vai ficar? O menos x passou para o outro lado, vai ficar x, né? Ele era menos, ele passou a ser mais. Aqui, o x que estava aqui vai continuar, ele não mudou para lugar nenhum, mais x é igual. Agora, os que estavam desse lado vão passar para o outro, né? Então, o 6 já estava, ele não modificou de lugar. E aí, o que eu vou ter? O 4 era positivo, quando ele passa para o outro lado, ele vem com o sinal negativo, vai ser menos 4. O 8 era negativo, ele passa para o outro lado positivo, mais o 8. Então, x mais x eu vou ter igual a 2x. Lembrando que tem muita gente, tem muito aluno que confunde, por exemplo, essa questão, né? Ah, professor, x mais x é a mesma coisa que 1, que está subentendido, né? Só botar aqui, ó, só um detalhe, né? X mais x. Aqui, turma, está subentendido que tem um 1 na frente desses números. Então, eu vou pegar um daqui mais um daqui. Vai ficar 2, 1 mais 1, 2, x. É isso que acontece. Ah, professor, e se fosse multiplicação? Eu teria, por exemplo, x vezes x, né? Eu vou pegar aqui os expoentes, somar, né? Então, eu tenho aqui x daqui, vai ficar x ao quadrado. Está subentendido que aqui tem 1, aqui tem 1. A multiplicação, eu vou somar apenas os expoentes, né? Então, eu vou apagar aqui, só mesmo para título de explicação. Vocês já perceberam que x mais x é igual a 2x. E agora eu vou resolver as coisas que estão do outro lado da igualdade, né? Que é 6 menos 4 mais 8. Aqui você pode escolher o que você quer fazer primeiro, se é a subtração ou a adição. Tanto faz, porque as duas têm a mesma prioridade, como a gente já viu em aulas anteriores. 6 menos 4 é igual a 2. Vai ficar 2 mais 8. Então, 2x é igual, 2 mais 8 é igual a 10. E aí, agora, um detalhe. Esse 2, ele está multiplicando o x, né? Está subentendido que aqui, aqui eu tenho o sinal de multiplicação. E esse 2, ele vai ter que passar lá para o outro lado, né? Então, o 2 que está aqui, eu vou passar para o outro lado. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque você precisa isolar a incógnita, que é o x, para descobrir o seu valor. Então, o 2 está acompanhando ela, ele passa fora, ele vai sair para o outro lado também. 2 que passa para o outro lado, se ele está multiplicando, vai ficar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 10. Estava multiplicando, agora vai ficar dividindo. Dividido por 2. X, então, só pode ser 5. 10 dividido por 2 é igual a 5. Reparem, a gente começou a utilizar todas as ferramentas que nós já tínhamos estudado
e estamos percebendo que é bem tranquilo essa questão de função do primeiro grau. É só uma questão de exercício, de prática das regras que a gente já vem aplicando, e aí as questões elas vão ficando muito mais fáceis, né? Eu espero que vocês tenham gostado, e aí daqui a pouco a gente vai resolver a próxima questão.